Opa, você está conferindo apenas um corte aqui na Arquibancada Tricolor. Se você quer conferir tudinho o conteúdo, só clicar aqui. E a gente vai entrar no primeiro assunto, antes da gente falar do jogo, que tem a ver, uma pessoa está envolvida aqui, Ilcinho, Bom Dia Família, que ele deu um like já na publicação, que tem a ver com Luiz Ubeldia. Eu vou explicar aqui para vocês, vou querer saber a opinião do Boni, a opinião do Kaique, também de você do chat, para você comentar. Então, eu vou compartilhar a tela, uma publicação do Wagner Ribeiro. Vocês estão conseguindo ver? Dá um check aqui. Sim. Show. Wagner Ribeiro, empresário do Moreira. Ele é um cara renomado assim no futebol como um todo, né? Pelo Neymar, por vários outros jogadores também. E ele postou há 18 minutos, então agora há pouco, hoje de manhã, uma notícia bem quente aqui. Veja abaixo os benefícios do Zubeldia, que mais parece um palhaço vestido. Então é uma crítica bem árdua e uma informação aqui que vai mexer com os bastidores, pode mexer, né? Como o Kaique adiantou. Ele diz aqui, afastou e humilhou o atleta da seleção portuguesa, Moreira. No caso, é um jogador do empresário, e o Moreira, depois daquela partida contra o Cruzeiro, se eu não me engano, que ele não tá com bom desempenho, o Zubeldia foi isso mesmo. Ele meio que sumiu, né? Então, a gente às vezes perguntava, será que depois dessa partida o Moreira foi queimado pelo Zubeldia, porque não aparece mais? Tem as questões físicas, a gente sabe, mas aparentemente tem esse bastidor também. Eu queria já saber a sua opinião, Kaique, comenta um pouquinho o que você acha disso e levando em conta o Felipe, você concorda com ele? Falou, tem que provar. E assim, a gente sabe que se ele está falando, por exemplo, especificamente desse caso do Moreira, é lógico que ele tem conhecimento de causa, porque foi uma informação que foi trazida pelo atleta dele, né? O que eu tenho de informação do Moreira, inclusive a gente recebeu essa informação na época, o Gabriel Sá também tinha essa mesma informação, a gente bateu essa informação na época que aconteceu, do jogo do Cruzeiro, mas assim, como a gente não tinha confirmações dos bastidores, a gente acabou segurando um pouco dessa informação. Mas a gente sabia que o Moreira não jogaria mais com o Zubeldia. O Moreira só voltou a ser relacionado em último caso, quando o Igor Vinícius estava fora, quando o Rafinha estava fora, quando não tinha mais opção para a direita. E ainda assim, o treinador buscou colocar o Ferrarese, né? Contratou um zagueiro que é o Juan para substituir o Diego Costa, que também pode jogar na lateral. Ele utilizou o próprio Diego Costa na lateral. Então, o que aconteceu no jogo do Cruzeiro, basicamente, tá? Resumindo o que a gente tem de informação. No jogo contra o Cruzeiro, na esquerda, o Cruzeiro estava dando um baile. Para quem lembra aquele jogo, o São Paulo poderia ter sido derrotado pelo Cruzeiro. Tava um baile do Cruzeiro. Mas o São Paulo, por sorte, não perdeu aquele jogo. Do lado esquerdo, o Barreal estava deitando, Marlon estava deitando. Marlon, inclusive, que é um desejo de São Paulo no mercado, né, lateral esquerdo. E também o Matheus Pereira, estava com uma liberdade gigantesca pelo lado esquerdo. Os três estavam fazendo uma fumaça pelo lado esquerdo. E aí, o Moreira acabou sentindo o jogo. O Moreira estava mal, estava errando passe, estava tomando muita bola nas costas, na avenida que ele estava deixando. E ele não estava bem no jogo. E aí, determinada parte do jogo, ele cai no campo, pede substituição e o Zubeldia se irrita muito porque era mais uma substituição de um jogador que ele confiou para colocar como titular num jogo diante de um Cruzeiro que estava motivado naquela época e estava se acertando, né? Estava vivendo uma boa fase. E aí ele confiou no Moreira e o Zubeldia ficou extremamente chateado. Ficou muito bravo com a saída do Moreira. Ele ficou ainda mais bravo quando nos exames detectaram que o Moreira não tinha nenhuma lesão. Então poderia ser o quê? Muito da questão psicológica, pelo histórico de lesões do Moreira. Isso deixou o Zubeldia muito bravo, suou dentro do São Paulo internamente, suou como o famoso migué, como se ele estivesse dando o famoso migué porque não estava bem no jogo, e usou de uma possível lesão para poder sair e ser substituído. Então isso ficou muito claro para o Zubeldia. E aí ele determinou que o Moreira não jogava mais com ele. Tanto é que o Moreira só voltou a ser relacionado, como eu falei, em últimas opções. Basicamente, um resumo do caso Moreira e Zubeldia é isso. Não tem o que tirar nem pôr. É uma novela aí, né, que vem sendo esses últimos tempos, que faz bastante tempo até, né? Meses atrás, essa partida contra o Cruzeiro, que desde então ele ficou mais ali off, isso era relacionado mesmo em últimos casos, mesmo levando em conta que a nossa lateral direita é um pouco melhor do que a esquerda, mas é escassa, né? Uma posição escassa, ainda mais com essa possível que o Rafinha saiu, não, agora deve ficar.
enfim, mas tem Igor Vinícius e Rafinha, então o Moreira não é tão requisitado. Se fosse na lateral esquerda, acho que seria um pouco diferente ali, teria que forçar um pouco. Queria saber de você, Vitor Boni, sua opinião sobre essa notícia aí que veio de última hora nessa segunda-feira. Primeiro, eu também ouvi a mesmíssima coisa que o Kaique, então a gente já tem uma base ali para entender que essa situação do Moreira vem desde essa partida contra o Cruzeiro, né? Mas assim, tem uma coisa. Primeiro que esse é o modus operandi do empresário Wagner Ribeiro. Até a gente demorou um pouquinho para entrar, que às vezes o pessoal fala, não, vocês estão atrasados, não sei o quê, não tem relógio. A gente demorou uns minutinhos para entrar, porque a gente estava pegando essa informação, porque o Wagner Ribeiro já fez isso outra vez, né? A gente estava confirmando, o Wagner Ribeiro já fez isso outra vez com o São Paulo. Fez críticas, exato, o post é quase o mesmo, a estrutura do post é quase a mesma que ele fez com relação ao Fernando Diniz na época e defendendo o jogador dele, o Igor Gomes, né? Falando que o Igor Gomes estava em uma posição diferente, o Diniz escalava ele numa posição diferente, chamou até o Igor Gomes de pulmão do time, aí citou Daniel Alves depois, falou que o Diniz estava trabalhando igual se ele tivesse no Audax, mas assim, é só para dizer que já fez isso com o São Paulo. E assim, o empresário vai defender o jogador dele. E aí você pode concordar, discordar, achar que realmente o Moreira não está sendo muito utilizado, que deveria utilizar mais. Eu acho que o Moreira deveria receber mais oportunidades. Claro que a gente não sabe tudo o que acontece nos bastidores, mas eu acho sim que o Moreira poderia ser mais utilizado, ainda mais nessa reta final de campeonato, ainda mais com essa incerteza com relação ao Rafinha. Só que assim, não pode deixar um empresário fazer barulho. Não pode escutar o barulho de um empresário, não pode deixar o empresário escalar o time. Então assim, a gente tem a obrigação de trazer informação aqui, porque é algo que vem de um grande personagem do futebol, né? Que é o Wagner Ribeiro, o cara que já foi empresário do Neymar, que tem todo um tamanho no futebol brasileiro, no futebol internacional até, e falando sobre o São Paulo. Então a gente tem a obrigação de falar aqui. Só que o São Paulo não pode deixar que isso afete, né? Não pode deixar que o empresário seja o cara que escalhe o time. Então você discordando, você concordando da decisão do Zubeldia de não utilizar mais o Moreira, não pode ser o empresário a ter um peso nessa decisão. Então São Paulo tem que saber muito bem não se deixar afetar por isso, não deixar que o empresário Wagner Ribeiro tenha qualquer tipo de peso dentro do clube. E mais uma declaração, né, uma publicação, uma manifestação do Wagner Ribeiro que acho que sobe muito o tom, né? O cara como um empresário, como alguém que tem um papel dentro do futebol, que tem uma relação direta com jogadores, com clubes, eu acho que ele não poderia fazer isso, né? Então, cabe ao São Paulo só não deixar que isso tenha um peso maior do que realmente tem. Com certeza, Boninho, a gente vai trazer aqui, a gente tem craques da informação, então qualquer novidade que a gente tiver sobre esse assunto, alguma atualização ali de dentro do clube, a gente vai informar para vocês, porque realmente, agora esse desafio do São Paulo de blindar ali, não deixar passar para o elenco, não movimentar tanto esses bastidores, até tem o pessoal no chat falando bastante, falou, tem que provar, então a gente informa vocês também qualquer nova atualização, qualquer nova publicação assim do Wagner Ribeiro, e vamos ver, porque essa novela aí já vem de um tempo e agora deu uma esquentada de novo, mas eu concordo com o Boni até trazendo minha opinião, que também não deveria se meter, não deveria ter feito isso, ter falado, mas também são situações que são complicadas, né? Então, eventualmente, por isso, pode ser resolvida alguma coisa ou outra. Então, a gente vai ver esses próximos passos. Bora ver. O pessoal falando bastante aqui do Moreira, uns apoiando. E o nosso Kaique já volta, hein? Que ele sumiu do nada, exato, mas ele já volta. Exato. Kaique Silva já está aqui. Voltando, já voltou até, ó. Kaique, escuta a gente? Tô escutando. Estão me ouvindo também, né? Estamos direto do cenário de Toy Story. É que ao mesmo tempo que a gente tá aqui na live, eu tava escutando vocês o tempo todo, inclusive tem até algumas buscas por informações, mais detalhes, enfim, até para poder trazer atualizações aqui ainda na live. Acho que não vai ter nenhuma atualização ao longo da live. Acho que o São Paulo não vai nem se pronunciar e muito menos o Zubeldia. Acho que vai ficar por isso mesmo. Agora, só um complemento daquilo que vocês já falaram. O Wagner Ribeiro, ele tem tanta relevância no futebol, por quê? Primeiro pelo poder, pelos grandes jogadores que ele administra a carreira, ok, mas também por essa parte midiática. O que o Wagner Ribeiro fez, ele atingiu simplesmente o objetivo dele, que era fazer, por exemplo, que a gente colocasse na tela,
que o GE fizesse uma matéria que vai subir daqui a pouco, que o UOL fizesse uma matéria que vai subir daqui a pouco. É o nome do Wagner Ribeiro em evidência, mais uma vez. Então, assim, são estratégias adotadas, né, pelo empresário que dá certo. Até por isso ele é um dos empresários mais mediáticos que existe. Não só pelo fator Neymar e tudo mais, mas é um dos empresários mais midiáticos porque também é um empresário polêmico. Hoje em dia, na cobertura do futebol, a gente vê que polêmica vende mais do que, de repente, uma matéria especial que você vai fazer e trazendo o lado bom da coisa. Polêmica vende mais. Então, adota uma estratégia que, na minha visão, não sei se eu adotaria a mesma estratégia, mas é uma estratégia que vem dando certo. Até por isso, está em evidência o nome do Wagner Ribeiro e ele tem o poderio que ele tem. Você já tá indo embora? Então não esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo.